Já este aviso aqui. Bem, pessoal, obrigado pelo convite, o convite do Renato, participar dessa iniciativa com o Carlos, com o Sávio. Bem, para ser muito sincero, eu estava hesitando em participar deste evento por um aspecto muito objetivo. Eu não sou um especialista nesta área. Eu sou ministrante de uma disciplina de graduação que envolve segurança de processos no curso regular de Engenharia Química da Escola Politécnica da USP. Aqui há uma razão, eu vou expor agora há pouco, mas depois de conversar com os colegas, eu acho que tudo ficou mais claro. A expectativa deste fórum é de colher a impressão de um não especialista que atua neste segmento. Então, o que eu vim contar aqui hoje, fazendo primeiro uma digressão histórica, até chegar na situação em que nós estamos hoje, edição 2017 para frente, da disciplina, é explicar um pouquinho como é que o PQI, ou seja, o curso de Engenharia Química da Poli, entende, trabalha e comunica conteúdos ligados à segurança no seu curso regular. Acho que, espero, na verdade, que isso esteja adequado ao mote deste evento, que trata do ensino de segurança de processo na graduação em engenharia, estágio atual e melhorias, né? Então, eu me permitirei fazer, como disse, uma digressão histórica até chegar no estágio atual e apresento lá no final, a título de considerações finais, algumas impressões e um diagnóstico da circunstância e da situação que nós vivemos. E acho que para poder começar a falar a respeito do tema, talvez valha a pena conversar com os senhores a respeito da nossa estrutura do curso, que é ligeiramente diferente dos cursos regulares que estão instalados no país, né? O curso de Engenharia Química da Poli tem este arranjo. Então, aqui nós temos uma régua que descreve os meses de um ano regular, e nós podemos perceber aqui que o primeiro e o segundo ano não tem nada de diferente dos outros cursos que estão disponíveis por aí nesta modalidade. Então, o ciclo básico é semestral. Início das aulas, normalmente, excetuando-se a recepção dos calouros e coisa equivalente, logo após o carnaval, tem 4 semanas aqui de interregno em julho, e ele depois inicia o segundo semestre em agosto e se encerra mais ou menos aí na primeira, talvez segunda semana de dezembro, com provas e exames finais, né? E isso replica aqui para o segundo ano. A novidade talvez esteja aqui no profissionalizante. A engenharia química passa a ter um arranjo diferente. Ela não lida mais com 2 semestres de 15 semanas, mas sim com 3 quadrimestres de 15 semanas. Isso quer dizer que nós temos mais conteúdo do que os outros? Não, na verdade, não. Nós ficamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5 períodos acadêmicos que, com alguma forma de alternação, estão arranjados com períodos de estágio. Isso dá para nós, então, uma especificidade, abre perspectivas um pouquinho diferentes. Nós temos hoje ingressantes no vestibular da FUVEST, mais pelo Enem, então cerca de 60 estudantes, na verdade são 66, né? E a carga horária total é de 4.845 horas, né? E há uma perspectiva também dos estudantes fazerem diploma duplo, dados os convênios com instituições que estão fora do país. E essa informação aqui é importante, porque um contingente que já foi muito expressivo e hoje está bem reduzido, pode girar em torno aí de 18% até 25% do corpo discente, obtém conteúdos a respeito de segurança de processo em outras instituições e com outro viés, particularmente com a forma francesa de se lidar com esta questão, dados os convênios. Então, eles cursam a disciplina via diploma duplo e depois pedem equivalência, e esta é concedida imediatamente. Isso é importante de se destacar, porque acabam tendo uma formação um pouquinho diferente daquela que a gente imagina aqui ou em outras instituições. O modelo que os senhores viram agora é baseado naquele praticado pela Universidade de Waterloo,
Então, nós temos 45 semanas de atividade num modelo 15 mais 1, 15 mais 1, 15 mais 5. O que é isso? São 15 semanas de aula com uma de interregno, seria uma espécie de semana de descanso para as provas finais, quem está aprovado descansa de fato. Aí você tem aqui os outros períodos, e lá no fim, esse 15 mais 5 predispõe que você tenha a semana de interregno e mais 4 semanas de férias, por assim dizer. Ou seja, você acaba tendo, o estudante, a partir do terceiro ano, acaba tendo a mesma quantidade de férias que um profissional formado, um mês por ano, mais ou menos isso. Com isso, as aulas se iniciam, via de regra, na segunda-feira do ano. Se eu não me engano, no próximo ano, isso deve ser dia 11 de janeiro, mais ou menos, e a previsão é de que nós terminemos o último quadrimestre desse ano, acho que em torno do dia 18, é uma questão de olhar aqui na agenda, mas é isso. Então, onde é que está a diferença? Os módulos de estágio têm status de disciplina. Isto quer dizer que estas 15 semanas em que o estudante permanece fazendo estágio, ele estaria a serviço de uma organização por 40 horas semanais regimentais com contrato, para poder fazer estágio. E daí este encadeamento. Ele recebe conteúdos de engenharia química, a estrutura curricular atual fez uma série de adequações para que ele chegue aqui com uma parte importante dos fenômenos de transporte já coberta e pelo menos uma das termodinâmicas, além de cálculo de reatores, e, portanto, com aquilo que torna o caráter profissional ou específico, né, da grande área química já colocado, ou pelo menos já fundamentado, para que possa fazer o primeiro estágio. Então, ele foi preparado aqui no âmbito da engenharia, de maneira geral, e no âmbito da engenharia química, ainda que de maneira parcial, para fazer o primeiro estágio, e aí fica 15 semanas nessa circunstância. Se alguém está levantando a mão, eu não vejo. Então, eu percebi um ruído no fundo, só isso. Assim foi a entrada. Uma pessoa que entrou. Pois não, pois não. Para que vocês possam se situar, então, o curso de segurança está encaixado aqui, no terceiro quadrimestre do quarto ano, ou seja, ele está sendo oferecido neste momento, né? Então, o que quer dizer que o estágio é obrigatório, que ele tem status de disciplina? Isto quer dizer que existe um profissional cuja função principal é arregimentar vagas de estágio. Então, se nós temos aí, nós precisamos conseguir, via de regra, 240 vagas de estágio por ano. É isso que acontece entre terceiro, quarto e quinto anistas, né? Dado o arranjo. E isto porque, volto mais uma vez, né? O terceiro ano tem um estágio aqui, o quarto tem aqui, e bem, como vocês já perceberam, a hora que chega mais ou menos lá no fim de abril, ele, se tiver sido aprovado até aqui em todas as disciplinas, se não tiver carregando nenhuma dependência ou tiver nenhum resíduo, ele está, pelo menos do ponto de vista, da perspectiva mais estrito sensu, da graduação, estaria formado. Faltariam 2 módulos de estágio ou então outros itinerários para se formar. E é fundamentalmente aqui, nestas 30 semanas, que ele consegue a efetivação. A nossa taxa de colocação no mercado até o encerramento aqui do último período de estágio dos estudantes de engenharia química é, historicamente, da ordem de 96%. O que preocupa é que, após 2 anos, um percentual que varia entre 8,5% e 12% permanece ainda na grande área engenharia química. Ou seja, processo, produção e pesquisa. Processo, produção, pesquisa, projetos, talvez a gente possa colocar assim. A grande maioria acaba migrando para outras funções, para as quais os conteúdos de engenharia, particularmente a química, não são tão bem aproveitados. Mas, enfim, este é o cenário.
esses dois últimos módulos, né, o 12º, 13º quadrimestres, podem ser, então, aproveitados pelo estudante, cursando o que se chama de Programa de Pós-Graduação EPUSP, ou seja, disciplinas que já contam da grade de pós-graduação no departamento, e aí ele vai abreviando, ele começa a eliminar os créditos para um projeto de pós-graduação, ou então disciplinas de complementação, que são pacotes estabelecidos de maneira transversal com outras faculdades da Poli, às vezes unidades da USP. O nosso intercâmbio com a Faculdade de Economia, com a FEA, é bastante assim, ostensivo, mas, em geral, os pacotes são constituídos entre a engenharia química e a mecânica, a química e ambiental, e aí com ainda um recorte transversal, a química e a engenharia de produção. Mas o grande contingente segue aqui pelo itinerário 2. Tá? É nesse contexto, então, que nós estamos. É nesse contexto que nós temos que ver as estruturas curriculares da Escola Politécnica, né? Então, a disciplina de segurança é ativada com este recorte lá em 1990 e ganha aqui o título de Prevenção de Perdas na Indústria Química. E ela surge com 2 créditos, ou seja, estamos falando de 30 horas durante um quadrimestre. A ideia é esta, sendo ministrada aqui, no 4º ano, no 3º quadrimestre, posição em que, inclusive, ela voltou a ser oferecida mais recentemente. Nós estamos na estrutura curricular 3 neste momento. Então, lá na Gênese era uma disciplina de 4º ano. Entendia-se que para o estudante absorver os conteúdos associados à segurança de processo, ele deveria conhecer processo primeiro, ele deveria conhecer os fundamentos da engenharia química, e nós entendemos isso como os conteúdos que a distinguem das demais. Está falando de fenômenos de transporte, termodinâmica, cálculo de reatores e operações unitárias. O que chamava atenção à época, eu não era do quadro docente, mas tem colegas que ainda viveram esta geração, é que os objetivos desta prevenção de perdas eram estritamente de conhecimento, conhecer aspectos fundamentais da segurança de processo na IPQ, aspectos legais associados à mesma matéria, práticas, procedimentos e condutas associadas ao processo, à segurança de processo, né? E a atuação do professor aqui nessa época, isso não chega a causar muito espanto, né? Era um modelo muito mais de ensino do que de aprendizagem. Então, o docente fazia aulas expositivas com a experiência que havia acumulado ao longo da carreira. Ele tratava esta abordagem através de exercícios individuais, às vezes em grupo, e de provas, sempre fazendo avaliação individual, pontual, mas não necessariamente impondo correções de rota e feedback dos conteúdos que eram absorvidos, no sentido de torná-los mais frescos, mais bem entendidos pelo corpo discente. Era esporádico que a gente tivesse a participação de especialistas neste conjunto, até porque nós teremos que voltar para o cenário da segurança que vocês conhecem muito melhor do que eu, daquela época, fim aí do século XX, né, década de 1990. Para poder atingir essas expectativas, particularmente de conhecimento com as estratégias que eu estou listando aqui, então, como era o programa da disciplina de prevenção de perdas? Então, conceituava-se prevenção de perdas, depois falava-se produtos perigosos, risco e engenharia, e entrava por legislação. E aí, se vocês forem olhando cada um desses tópicos com mais cuidado, vão ver que o programa alterna um pouquinho entre a área de segurança da forma como era, com recortes legais aí, né? O marco legal aparece com alguma frequência, mas também já traz, teremos que voltar de novo para 1990, quando ele foi concebido e ficou assim até 2008, para aspectos de prevenção, como se apresenta aqui a disciplina. Então, já se fala em checklist de providências, fala-se sobre localização de fábrica e layout de equipamentos, em ah, ah, fontes e prevenção, planejamento de emergência,
plano de contingência, e assim nós vamos, né? Agora, todos esses conteúdos tinham um respaldo, assim, vamos dizer assim, conceitual, em publicações que eram da época, né? Loss Prevention foi o livro-texto durante muitos anos de quem lidava com isso nos cursos de graduação. O ministrante, nesta circunstância, havia sido, não todo o tempo, mas num período específico, e depois como professor convidado, gerente de HSE do grupo Rony Polanco no Brasil, da Ródia. Então, tinha uma vasta experiência prática, um engenheiro químico de origem italiana e que tinha um conhecimento bom a respeito da matéria, preenchia as expectativas, inclusive a concepção do termo prevenção de perdas é dele. Você tinha aqui um viés já estabelecido de interface com a matéria ambiental, então não ficava só na segurança, mas falava-se muito sobre controle, muito mais controle do que prevenção, no que se refere não só à estanqueidade, à preservação da integração, da integridade física das instalações e dos colaboradores, mas também derramamentos, perdas materiais e energéticas para o ambiente, causando impactos ambientais. Então, buscava-se sempre fazer um paralelo entre impacto e dano. Aí a Poli muda de estrutura curricular e há um rearranjo das disciplinas. E há um rearranjo também das expectativas e dos itinerários. E aí o que acontece? A disciplina segue ainda com 2 créditos, mas passa para o 5º ano, para o último ano do curso de formação. E fica assim entre 2009 e 2016, com o nome simplesmente de prevenção de perdas. O que tem de diferente nesta revisão? Os objetivos agora começam a ser menos de conhecimento e ganham também o viés de habilidade. Então, isso é uma transcrição do que acontece aqui no programa oferecido pelo sistema Júpiter, aí, com adaptação do texto, porque ele é bastante mais extenso, mas, então, deverão conhecer aspectos fundamentais da questão ambiental e sua vinculação com segurança de processo, com segurança de processo dentro dos processos químicos. Habilidade de executar métodos de identificação de risco e análise de consequências. Então, deixamos de ter objetivos de conhecimento, passamos a ter objetivos também de habilidade. Aqui se fortalece o vínculo entre a questão ambiental e a segurança de processos, sempre no limite de bateria da prevenção de perdas de derramamentos, de lançamentos regulares ou não regulares em situações cotidianas ou não previstas, eventualmente emergenciais, ou então não convencionais, como aquelas que precedem a parada geral, o shutdown da instalação. E aí as aulas mudam um pouquinho de approach, né? A estratégia de ensino-aprendizagem continua tendo ainda bastante de aulas expositivas, mas foi o período em que ganhou muita força a avaliação continuada. Então, era possível, né, avaliar o conjunto da obra quase que estudante a estudante, mesmo que com 60 alunos lá, suporte do monitor e coisa equivalente ajudava. E os especialistas começam a aparecer para tratar de conteúdos específicos. O programa também fica muito enxuto, até porque talvez a pergunta que vocês estivessem se fazendo nesse momento, me permitam voltar, é como trabalhar com algum grau de aprofundamento todas essas questões em 30 horas, em 15 semanas, imaginando que você vai consumir pelo menos uma, se não duas, para colocar um exame, sempre dando exercício. Então, isto era fundamentalmente uma digressão daquilo que o professor tinha vivido dentro desses segmentos. Eram aulas muito bem arranjadas, porque ele era especialista, mas era uma comunicação massiva, intensa, e daí que eu digo, com uma taxa de absorção talvez um pouquinho relativa, e que não atingia as expectativas originais, pelo menos em primeira instância. Ou seja, também os objetivos eram simplesmente de conhecer, então você dava a conhecer, e daí é que eu insisto que o viés de ensino e aprendizagem era desbalanceado para o lado do ensino. Aqui a gente tem um programa mais enxuto, mais racional,
passa a se falar de fato de prevenção de perdas, aí entra-se os conceitos de risco, perigo, acidente e perda, já se fala em avaliação de risco, incêndios e explosões, plano de emergência, sistema de segurança, e aí, então, OSAS 18.000, Sistema Integrado de Gestão de Saúde, Segurança e Meio Ambiente. E isto corrobora o que se vivia na época. Na verdade, a OSAS 18.000 já tinha sido, pelo menos, é que acho que agora está na versão 2007, mas, enfim, já tinha sido lançada e ajudava e pautava bastante das ações neste segmento. A bibliografia se mantinha daquela forma, mas, de novo, a presença de especialistas agora para temas específicos como incêndios e explosões, menos para avaliação de risco e para aspectos de prevenção, para poder exatamente fazer a ponte com a questão ambiental, que, aliás, era tratada apenas e exclusivamente nesta disciplina. Nós não tínhamos outra forma de lidar com a questão ambiental, a não ser numa situação muito específica em que o aluno optasse por isso. Então, numa disciplina eletiva, que fazia parte da EC2, no curso regular era aqui a possibilidade de fazer esta ligação entre saúde, segurança e impactos ambientais. Então, aqui é que o professor se cercava de mais ferramental e se associava a outros colegas para poder dar pinceladas mais específicas num programa que agora é mais enxuto e talvez mais racional, se permitia também ter expectativas maiores. Chega a estrutura curricular 3, que, como eu disse, aqui nós vivemos, e aí a disciplina passa a se chamar Segurança de Processo na Indústria Química, volta para o 4º ano, ativação de 2017, e já traz alguma novidade no que se refere aos objetivos. Ela agora começa a tratar de objetivos de conhecimento, ou seja, o conhecer permanece, né? Absorver conceitos de incidente, acidente, risco e perigo, além do uso de modelos capazes de magnificar e subsidiar ações de mitigação de efeitos adversos derivados de eventos não planejados, mas também se fala em objetivos de atitude, despertar no estudante a mudança de conduta que levem a associar aspectos de segurança e tecnologias praticadas na indústria de processos químicos, e de habilidade, desenvolver no estudante lógicas e estruturas que o levem a atuar de maneira preventiva em relação à segurança de processos. Então, agora a gente faz um enquadramento dentro das 3 áreas clássicas dentro de um horizonte mais recente de objetivos do que se espera para um curso que ainda é conteudista, mas que pretende agora colocar mais valores ou outros valores associados aqui ao campo da segurança. O programa, então, agora fica, de fato, diferente. Ele finalmente está, me parece, ajustado para a carga horária, e com o compromisso de ter incursões fora da sala de aula de uma maneira um pouquinho diferente. Vocês vão ver já nas estratégias de ensino e aprendizagem que nós praticamos. Então, de conteúdo mesmo, o programa é enxuto. Eu prefiro que eles tenham fundamentos, mesmo que poucos, mas que esses fiquem consolidados, do que, de fato, faça uma abordagem que eu acho muito legal, como a do Crown and Louver, por exemplo, que é muito legal, da coleção de livros amarelos, que faz um paralelo muito bacana, particularmente com fenômenos de transporte, com escoamento, ruptura e tudo mais, ou seja, introduz a segurança dentro da lógica da engenharia química. Eu acho muito bom, mas dentro desse tempo não se provou eficiente. Isto se estende para planos de monitoramento. O livro é realmente uma referência muito bacana. Então, a gente enxuga o programa e procura trabalhar dentro de uma estratégia diferente, que vai desde os conceitos mais simples, né, de incidente, acidente, quase acidente, dano, risco, perigo, e aí passando de uma maneira organizada, ou minimamente organizada, para as técnicas de identificação de risco, perigo e falha. Essa é a ideia, ainda conservando algumas referências clássicas, mas também atualizando a bibliografia. A estratégia muda e a gente passa a ter, além das aulas expositivas também, a perspectiva de trabalhar com técnicas talvez mais modernas, então com aprendizagem invertida, PBL, discussão de estudo de caso,
Bem, sempre com troca de impressões. Isso persiste mesmo à distância. Eu diria a vocês que tenho em 2020, como tenho em 2021, como tive em 2020, a quase que plenitude da turma assistindo aula. A taxa de frequência tem sido aí de 80%. O que eu não sei, de fato, é se atrás daquelas fotos e letras estão pessoas mesmo. A gente interage, conversa, mas eu sou um professor antigo ainda, que preciso estar próximo dos alunos para sentir e procurar corrigir a evolução do processo de ensino e aprendizagem. A distância fica um pouco difícil para mim, talvez seja uma dificuldade de formação. Mas para dar um exemplo de uma situação de aprendizagem invertida, então o caso deste ano, na aula 3, então, a gente tratou do curso, do voo da Lamia, do acidente da Chapecoense. Então, isto foi comunicado da seguinte forma, né? A gente apresenta um vídeo dentro da vastidão de informação que está disponível na internet a respeito disso, que descreve o evento, e eles, de uma aula para outra, só com aquele nível de informação, tem um roteiro, devem responder perguntas com o objetivo de ter aí rudimentos de investigação de acidente. E na aula seguinte, então, vem mais um vídeo explicativo, uma estratégia um pouquinho diferente do que simplesmente ficar falando, agora um especialista com um vocabulário adequado, mais fácil para a absorção desses conteúdos, para que a gente atenda o objetivo desta atividade, que é apresentar os fundamentos de investigação de acidentes, identificar a fase do processo de acidente, iniciação, procuração, terminação, e depois a proposição de ações de anulação. A ideia é essa, isso nas aulas 3 e 4. Exemplo de Problem-Based Learning, então, lá na aula 12, né, distribuição de estudos de casos clássicos aí da engenharia química. Não. Análise de risco e perigo, perdão. Os casos vêm daqui a pouquinho. Então, nós constituímos equipes que são formadas de maneira aleatória e não induzida, então, e eles devem, dentro de um curto período de tempo, eles recebem um caso à distância, se reúnem, eles têm que se organizar dentro de uma determinada hierarquia, ou seja, existe o coordenador da equipe, existem os especialistas, existem os executantes, os coletores de informação, enfim, e eles se estruturam, se organizam para poder fazer uma análise de risco. Perigo baseada nos recortes que nós trabalhamos, a PR modificada, a ZOP, análise de falhas, what if, né? As técnicas variam, mas em geral nós lidamos com 4, com a ajuda, o concurso de um especialista que trabalha na área, né? O objetivo disto, mais do que a fixação dessa sistemática que está disponível no material, é que eles possam vivenciar um caso real, que precisem se organizar, que precisem lidar com relações de hierarquia, com coordenação de esforços, dentro de um intervalo de tempo restrito. Eles têm 100 minutos, 120 minutos no máximo, para poder formular uma análise a partir de um caso que é desconhecido. Eles não conhecem a equipe, eles se reúnem e têm que tomar essa ação, e a gente sempre corrige e detalha isso. Eu não consigo ficar nos 100 minutos de aula, geralmente eu estendo isso, porque pretendo que tenha um tratamento individualizado, pelo menos por circunstâncias, se não por grupo, pelo menos por situação avaliada. E a discussão de estudo de casos, sim. Então, aqui entram os exercícios, os acidentes clássicos da indústria de processos químicos, desde a Sandoz, de Island, até Brumadinho, dentro de um espectro muito amplo, em que eles, seguindo um roteiro indutivo, eles têm, desde a primeira aula, essa situação de ser oferecida na aula 1, é discutida, é detalhada, é apresentada na aula 1, e eles têm todo este período, então, para seguir este roteiro e identificar as causas e a relação com as consequências, fazer um cenário da circunstância em que aconteceu o acidente, e tudo isso se encontra na internet. Quando é que ele começa a raciocinar fora da caixa e vale a pena, então, o depoimento, a discussão, o debate? Quando ele tem que falar sobre a identificação dos atores e justificar, né, quem é que se envolve na gestão de segurança, e propor procedimentos de antecipação para que isso não aconteça, corroborando o que ele viu nas aulas iniciais. Nossa estratégia é esta.
Reitero, é um grupo grande de estudantes, é um período menor do que aquele que eu gostaria de dispor. Isto não pode ser justificativa para um curso não bem dado. Então, o que se pode fazer é isto, e é por isso que a gente está sempre aprimorando. A título de considerações finais, então, sem dúvida nenhuma, os conteúdos relativos à segurança de processo são fundamentais para a formação do engenheiro químico moderno. Isso é ponto pacífico, isso não se discute. Eu imagino ver os senhores chacoalhando a cabeça, movimentando a cabeça de maneira afirmativa. A disciplina ministrada no PEQ ainda está distante disto, de preencher esta lacuna. É um trabalho constante de ampliação, de aprendizagem, de melhoria. As causas para isso: nós temos pouca carga horária, nós temos um conteúdo que não é proprietário da modalidade, proprietário no sentido de não faz parte daquelas 4 grandes áreas que distinguem a engenharia química das outras modalidades oferecidas pela Poli, não? São 16 no total, então das outras 15. Né? É um conhecimento aplicado, importante, que deve ser tratado, via de regra, em situações extremas, para as quais nem sempre, na verdade, quase nunca, o estudante, mesmo que tenha recebido esse conteúdo, está preparado. Né? As expectativas do corpo discente também, nessa altura do campeonato, né, já estão mais voltadas para chegando aí no último módulo, no último quadrimestre da formação, estão voltadas mesmo para encerrar o curso e já se preparar fazer estágio e concluir isto, né? Bem, a estrutura do curso cooperativo, eu acho que é outro aspecto que chama atenção neste contexto, mas insisto, estes não podem, e eu não estou apelando para eles como justificativa para insucessos. Até porque, se eu contei o lado ruim, agora gostaria, por favor, de falar sobre o lado bom. Então, é um ambiente propício para o estímulo a outras competências, liderança, ética, trabalho em equipe, que eu acho que afloram por conta dessa circunstância. Se o cara veste a camisa, ele avança. Então, um conteúdo acessório que não é chato, que não é maçante, que foi desmembrado com aderência no curso, sem dúvida nenhuma, mas desmembrado para ser mais palatável, eu acho que ajuda. É uma oportunidade de implementar as técnicas e variantes mais modernas. Então, os exemplos que eu destaquei aí são o Problem-Based Learning e a aprendizagem invertida. Bem, uma palavra rápida a respeito da citação e como é que eles recebem isto. Então, nas aulas presenciais, eu tenho cerca de 40% do contingente. A verdade é esta. Então, nós diremos em torno aí de são 60 alunos, nós temos aí cerca de 24, 25 estudantes. Nas aulas à distância, a gente chega quase à plenitude, excetuando-se os que estão fora em diploma duplo, a grande maioria está lá, ainda aqui com a câmera desligada. Né? Mas, vindo então para o modo presencial, este grupo pequeno, esta fração que é incomodativa, porque é menor do que 50% da turma, é frequente, é fiel e é participativa. Nós temos sempre o último horário da terça-feira, ou seja, as aulas começam às 15 horas e vão até 16h40. E, como eu acabei de dizer para os senhores, não é incomum que eu exceda esse limite e avance até 17 horas ou coisa equivalente, depois fico à disposição por mais algum tempo para tratar de casos pontuais ou esclarecer dúvidas, como à distância, inclusive, como se ficasse ao lado do quadro respondendo perguntas, pelo menos as que eu sei, as que eu consigo. Então, o relato que eu queria fazer é este, né? O panorama que eu gostaria de apresentar aos senhores a respeito de como nós trabalhamos esta temática, ensino de segurança de processos na graduação em engenharia química da Escola Politécnica da USP, é esse. Eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez, deixo o contato. E, bem, espero que tenha sido satisfatória esta exposição. Falou, Luiz. Muito obrigado Obrigado. pela Ok. oportunidade. Obrigado, Luiz. E Carlos, quer dizer, Carlos André, manda ver. Estou aqui, Renato. Renato, sabe, pode disponibilizar minha tela da apresentação? Que eu. Oi, Ui, um minutinho só, peraí. Agora eu pensei que o Sábio ia fazer isso. sabe esse lembra aí? Peraí, Sabe, acho que tá fazendo, porque o microfone dele tá no mudo aí. tá?
Só quebra o meu Peraí, já faço. colega aqui. Vamos ver se vai dar certo. Meu microfone está aberto, né? Tá. Seu microfone está aberto, sabe? Tá. Opa, beleza. Calma aí, deixa eu botar. Vê se tá bom, CA. Tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. Quer dizer, tá ótimo. Tá ótimo, tá. Do Luiz tá legal. A apresentação do Luiz eu gostei. Todo cuidado. Obrigado, Luiz. Bom, vamos lá. Obrigado ao Renato. Obrigado pela confiança aí da Abrisco. Obrigado pela confiança de quem veio, né, assistir esse seminário que, para a maior parte, eu sei que tem uma colega ali da Senai CETIC, mas eu sei que a maior parte de vocês não trabalha na formação de alunos, embora empregue os nossos alunos, mas missão profissional de cada um de nós aqui da Abrisco normalmente não é formação de pessoas, pelo menos não na academia clássica. Então, esse é um tema que eu achei interessante trazer. O Renato me perguntou, você pode abordar algum assunto lá na Abrisco e tal, o que você acha? Bom, educação. Aí conversamos um pouquinho com o Renato, chegamos então à ideia, não, então vamos chamar pessoas que trabalham nessa área de segurança e processos para discutir o tema. Achei o contato do Luiz, não conhecia o Luiz, fiquei muito feliz de conhecer o Luiz, na verdade, essa formação não especialista dele traz o perfil dele ser muito interessante para esse evento, porque não são todas as universidades, a gente vai falar agora, não são todas as instituições de ensino superior, né, que contam com profissionais de segurança de processos na sua grade de profissionais, professores. Isso não é um motivo para que você não possa ministrar uma aula de segurança de processo, para que você não possa ter uma aula de segurança de processo, uma disciplina de segurança de processo na sua grade, no seu curso. Então, obrigado, Luiz, pela confiança. Eu tenho certeza que não é fácil você receber um convite assim e vir com uma missão dessa sem grandes conhecimentos. E obrigado também pelo Sávio. O Sávio eu já conheci antes de graduação, fez graduação lá comigo na FRJ, enfim. Obrigado, Sávio. Bom, pode passar a segunda transparência? Então, queria abordar aqui, pode passar a próxima, abordagem da disciplina exclusiva, né? Eu não preciso, acho que no público que nós temos aqui na Abrisco, ficar gastando muita energia em dizer por que é importante a segurança de processos na formação de um engenheiro, né? Ou na formação de um químico industrial. Na escola de química, a gente atua na formação do químico industrial, na graduação, do engenheiro químico, engenheiro de bioprocessos e engenharia de alimentos, embora em engenharia de alimentos não tenha disciplina de segurança de processos. Bom, a formação do engenheiro de alimentos na UFRJ, na Escola de Química, não veio com essa disciplina de segurança de processos. Química industrial, engenharia de bioprocessos e engenharia química, sim, elas têm essa disciplina de segurança de processos e prevenção de perdas, é o nome que a gente dá atualmente, formal, essa disciplina obrigatória desde meados de 90, 96, 97, por aí, ela se tornou obrigatória. Antes era uma eletiva dada por um professor, Paulo Fernando Frutuoso, né, da COP, da área nuclear, que gentilmente aceitava ministrar essa disciplina eletiva da Escola de Química. Embora ele não seja do quadro da Escola de Química, ele gentilmente aceitava fazer esse favor. Na verdade, é um favor, né? A obrigação dele é junto à COP. Mas desde 96, 97, essa disciplina se tornou obrigatória e há 10 anos atrás eu assumi, então eu tomei posse na FRJ e assumi essa disciplina. Então, como a gente trabalha com semestre, né, como o Luiz adiantou aí mais ou menos a estrutura, a gente trabalha com semestre, então eu fico responsável por manhã e tarde dessa disciplina cada semestre. Então, são mais ou menos 40 vezes que eu já ministrei essa disciplina ao longo aí dos 10 anos. Se você fizer a conta, mais ou menos 40. À noite é a professora Kese, que recentemente tomou posse na Escola de Química. Recentemente, deve ter uns 2 ou 3 anos, mas, enfim, a gente vai ficando 10 anos depois, a gente vai acabando falando recentemente, enfim. E a Kese ministra essa disciplina à noite. Então, pode passar, obrigado, Sérgio, pode passar a próxima. Então, próximo, por favor. A disciplina exclusiva, ela se baseia nesse livro, como o Luiz comentou, o livro do Crowell, e a gente segue uma sequência bem próxima do que está no índice do livro. Vou discutir rapidinho isso. A gente começa com uma introdução geral, o aluno vem sem nenhuma formação em segurança, segue pelo conceito de risco, perigo, uma revisão rápida sobre acidentes passados, e depois ele entra na parte de análise de risco. Ele toma conhecimento de RASOP, APP, APR, árvore de falha, árvore de eventos, enfim, ele desenvolve trabalhos nessa área, trabalhos de pega um processo, analisa o processo e faz um RASOP, um PR, uma metodologia dessas para testar em grupo o seu conhecimento. Na sequência, a gente faz, o que o Luiz comentou que lá na USP eles preferem não fazer no momento, de trabalhar com a parte de modelos de fonte e modelos de dispersão. Por quê? Porque eu quero simular matematicamente
os cenários acidentais que você levantou no seu APP, no seu APR, no seu RASOP. Então, aqueles cenários mais graves que você levantou na sua análise de risco são simulados matematicamente com os conceitos de mecânica dos fluidos, no caso de vazamentos, e de dispersão atmosférica, no caso de transferência de massa, no capítulo seguinte. Então, esse é o foco, esses são os 2 primeiros terços dessa disciplina obrigatória de 45 horas. Tá bom? A gente também trabalha com 45 horas na FRJ. E, finalmente, na parte final do curso, a gente aborda os detalhes. O que eu chamo de detalhes? A parte de incêndios e toxicologia, mas em nível, obviamente, de revisão geral. Obviamente, você não vai formar um profissional de toxicologia, um profissional de incêndio, em 1/3 de uma disciplina de 45 horas, dado aí as limitações óbvias do tempo e também do próprio momento na carreira do aluno que ele se encontra. Então, esse é o perfil da disciplina exclusiva, né? Exclusiva, que é uma modalidade que a gente usa na escola de Química, e por isso até eu chamei o Luiz, e é também uma forma muito próxima que ele usa lá na USP. Sabe? Pode passar a próxima. Agora, não significa que essa seja a única abordagem. Então, para quem está assistindo isso e pensando, poxa, eu queria colaborar com uma universidade, ou eu eventualmente trabalho numa universidade, uma faculdade, uma instituição de ensino superior, e gostaria de trazer essa temática para o meu aluno, né? Entenda a necessidade, mas até hoje não consegui fazer isso por N razões, a gente sabe como é difícil, né, no dia a dia de uma universidade, a carga horária já é imensa. Existe essa abordagem francesa, da abordagem distribuída, né, como eu chamei aqui, que é você trabalhar, por exemplo, em mecânica dos fluidos, você já aborda vazamento, liberações, né? Perda de contenção primária. Por que não? Em transferência de massa, eu já abordo a questão das dispersões atmosféricas, das nuvens inflamáveis, nuvens tóxicas, né? Lembrando que a Escola de Química tem disciplina exclusiva para a parte do meio ambiente, então eu já não tenho essa demanda de abordar a parte ambiental na disciplina de segurança. Mas, ok, abordagem distribuída seria uma solução linda, seria uma solução muito interessante. Imagina, química geral, química orgânica, química inorgânica, já discutindo toxicologia com o aluno logo no princípio do curso, né? Ele já indo para o laboratório, tendo princípios básicos de análise de risco, de percepção de risco já nos laboratórios, seria muito interessante. E por que não até administração, economia, já avaliando a viabilidade do projeto diante também dos cenários de risco do projeto, não só a viabilidade econômica, também sustentabilidade a nível de segurança. Essa abordagem distribuída nós não fazemos na FRJ, e até onde eu conheço a gente não faz essa no Brasil. A grande dificuldade, na minha opinião, de implementar essa abordagem é que você consiga convencer, abastecer os professores da grade curricular do seu curso a conhecerem segurança e terem confiança em abordar a segurança na sua disciplina. Então, é convencer um cara da área de cinética e reatores, cálculo de reatores, em abordar estabilidade química, abordar acidentes com reatores, sem ser de forma completamente artificial ou completamente aleatória e um puxadinho. Né? Não transformar a segurança no puxadinho da sua disciplina, transformar a segurança em realmente algo que a gente viva segurança. E isso eu ainda não consegui encontrar um melhor caminho para fazer isso. Né? Então, a abordagem exclusiva tem a vantagem. Eu encontro um professor e ele resolve o papel e faz. Né? Tem essa vantagem. A questão pode ser como achar esse professor. A próxima, por favor. Então, abordagem exclusiva, abordagem diagonal. O SASH, né? Alguém pode lembrar aí do SASH, é um programa do CCPS. O SASH são algumas aulas virtuais, é um material eletrônico, já pré-preparado pelo CCPS, gratuito para alunos de graduação. Pode ser muito interessante, mas eu não imagino uma aula virtual, uma aula, não é virtual no sentido de eu gravar a aula, eu fazer a aula ao vivo, como tem sido feito atualmente na FRJ, na USP, na Unicamp, mas eu estou falando de uma aula pré-gravada, entregue para o aluno como pacote fechado, sem direito a dúvidas. Então, eu não imagino isso como uma solução para essa segurança do processo na graduação. Eu imagino isso como um complemento para a segurança do processo na graduação. Entende? Você precisaria levar isso como uma ferramenta adicional e não como uma ferramenta exclusiva. Então, eu vou resolver o meu problema, eu vou incluir segurança do processo na grade da minha universidade, como? Eu vou jogar o aluno para assistir 6, 7, 8, 9, 10 módulos SASH e ele pega o certificado no final e, ok, eu dou os créditos e acabou. Não é isso que eu acredito como formação de aluno e não é isso que a gente chama de ensino à distância, de ensino remoto. Não é ficar assistindo vídeo dessa maneira, ok? Então, não vejo o SASH como uma solução, não importa se em português, inglês, não é o ponto. O ponto é o SASH precisa de um suporte real no Brasil
para que você possa implementar ele de verdade como solução para a graduação, ok? Senão a gente vai ter, ok, um complemento, mas não uma solução básica como a gente está procurando ou precisa, né? Por favor, próximo, Sávio. E aí, já puxando quase o final, e segurança de trabalho? Muitas universidades, muitos estudantes de ensino superior, muitos cursos de graduação trabalham com segurança de trabalho, segurança ocupacional, e misturam isso como se fosse segurança de processos. Não é ruim você ministrar segurança de trabalho na graduação. Muito pelo contrário, acho que o engenheiro químico, o engenheiro civil, o engenheiro de produção deve ver segurança de trabalho. Eu só não acho que segurança de trabalho seja uma substituição para a segurança de processos, especialmente onde eu posso falar, que é na engenharia química e na química industrial. Eu não vejo a segurança do trabalho como uma opção, ou segurança do trabalho ou segurança do processo. Não vejo dessa maneira. Eu acho que você perde na formação do aluno quando você aborda só segurança do trabalho. Um exemplo rápido aqui, numa aula uma disciplina que por acaso eu ministro para o pessoal da engenharia de produção, uma vez comentando com eles, sobre indústria química no geral, eu dou uma aula só sobre segurança para o garoto da produção, e o resto é sobre outros assuntos de processo, mas eu comentando com eles, vem cá, o que é segurança de processo? O que é segurança de um processo industrial na indústria química, né? E aí um garoto me respondeu, professor, é seguir as NRs. Então, você imagina formar um engenheiro de produção em 2021 que acha que vai trabalhar numa grande indústria química, numa grande óleo e gás brasileira, e acha que a única obrigação daquela corporação a nível de segurança de processos, que foi a pergunta, é seguir a meia dúzia de NRs que a gente tem. Então, essa é uma visão, obviamente, não veio da cabeça dele, obviamente foi assim que foi passado para ele em algum momento na grade da engenharia de produção. Então, fica aqui minha preocupação com essa opção, né, de alguns cursos de substituir a segurança de processo pela segurança de trabalho como se fossem opções. Ou eu vou no trabalho, ou eu vou na segurança de processo. Não se trata disso. Tá? Tem espaço para as duas? Não sei. Mas trabalhar só com segurança de trabalho me parece equivocado. A próxima, sabe? Ok, pessoal? Então, esse era o recado que eu queria passar. É muito mais um apelo para que as pessoas vamos pensar e vamos tentar resolver isso. Né? Se na Unicamp tem, se na USP tem, se na UFRJ tem, ótimo. Como que a gente vai levar para as outras? A gente não responde pela formação nem próxima da metade dos engenheiros químicos, industriais que a gente forma nesse país. Né? Então, como levar para o resto dos cursos esse tipo de conceito de segurança do processo na graduação deles, para que o nosso estagiário tenha alguma chance de chegar na nossa empresa com conhecimento mínimo sobre esse assunto, até para a vida, né? Até para a vida dele, para a vida pessoal e profissional. Então é isso, Renato. Muito obrigado pelo convite. Fica aí o recado. Obrigado. Obrigado, Carlos. Sávio, your time. Vamos lá. Vocês estão vendo aí? Sim. Tá, então vamos lá. Então, falando rapidinho, para quem não me conhece, eu vi que tem um público grande aí na sala. Eu sou o Sávio, né? Como o CA falou aí, a gente foi colega na graduação, a gente foi contemporâneo. Então, eu fiz engenharia química lá na UFRJ. Depois eu fiz o mestrado, também lá na UFRJ, lá na COP. Trabalhei com mecânica de fluxo computacional para otimização de detectores de gás. Depois eu fui para a Inglaterra, onde fiz meu doutorado na Universidade de Cambridge, e eu trabalhei com análise numérica de explosões, escoamentos reativos, mais especificamente com explosões. Durante esse período, na pós-formação, eu comecei minha carreira na DNV, então trabalhei por mais de 12 anos na DNV, nessa parte de análise de risco, né? Inclusive ao longo do mestrado, só no doutorado que eu fiquei de licença, e aí depois do doutorado, no período de pós-doutoramento, continuei na Universidade de Cambridge e também na DNV, lá no Reino Unido. Atualmente eu estou na Universidade de Campinas como professor associado, sou livre-docente lá aqui em Campinas. Sou editor editor associado do Journal of Loss Prevention in the Process Industries, né? Basicamente trabalhando na parte de CFD, que esteja atrelado à segurança do processo, e no Brazilian Journal, na parte de fenômeno de transporte. Bem, eu acho que esse conjunto de imagens aqui, ele diz bastante do porquê a gente tem que estar ligado na segurança de processo, né? As coisas dão errado, e na indústria química a gente trabalha com um volume muito grande e de materiais perigosos. E, além disso, as instalações industriais são instalações complexas, certo? Bastante congestionadas, confinadas, e isso confere um grau de risco muito maior
devido a esse arranjo geométrico, vamos colocar dessa maneira. Então, do ponto de vista do contexto dessa apresentação, a minha apresentação tem 2 blocos. No primeiro bloco, eu vou falar de educação. E no segundo bloco, eu vou falar mais da parte prática, do que a gente faz lá na Unicamp. Certo? Então, existe uma disciplina, essa 082, que é Tópicos em Análise de Risco. Essa disciplina foi uma disciplina criada por mim, então, diferentemente aí dos colegas, a gente não tinha nada antes da minha chegada, então, depois que eu passei um período, depois já na Unicamp, um ano sabático lá no Mary Kay, lá nos Estados Unidos, no Texas A&M, quando eu voltei, a coordenadora de graduação pediu para que eu criasse essa disciplina. E a disciplina, ela trata da parte qualitativa do risco, né, no primeiro momento, depois a gente vai para a parte quantitativa do risco, onde a gente vê desde segmentação de processo para calcular a frequência, né, e aí a gente vê todos os modelos que já foram discutidos aqui, né, então a gente vê a fundo os modelos de liberação, os chamados modelos fontes, vê a questão de dispersão, incêndio, explosão, equação de Probit e cálculo do risco. E a gente fecha o curso com um estudo de caso, também sempre com essa pegada de ensino ativo, né, em todas essas etapas aí, e a gente dá uma boa pincelada de CFD como estado da arte para modelar esses efeitos físicos. O curso tem algumas referências, vocês estão vendo ali embaixo, mas o carro-chefe mesmo é o livro do Renato Benintendi. Eu trabalhei com o Renato lá em Londres, e recentemente ele publicou esse livro, já está na 2ª edição. Não tem a teoria indo a fundo, mas é um livro bastante completo, bastante interessante. E o outro é do WISE, né, que é o Guideline para Chemical Process Quantitative Risk Analysis. E aí a gente vai completando com vários outros que foram ditos aqui, né? What Went Wrong, do Trevor Kletz, é um livro que a gente usa. A gente usa o PR tem uma parte de segurança de processo interessante, a gente traz para o aluno. Obviamente, o LIS, né, os 3 volumes do LIS, né, e uma última edição do Sam Anand, antes dele falecer, esse Mode Scale Modeling for Process Safety, também é um material que a gente trabalha. Isso aqui, nível de graduação. Então, esse curso, ele mistura essa parte teórica de formação com uma parte prática, que é uma parte computacional, que basicamente é fazer todos esses cálculos que a gente discutiu e que o Luiz e o Carlos colocaram aí muito bem. Ainda na educação, a gente ainda tem na escola de extensão um curso de análise de explosão e incêndio. Esse curso de análise de explosão e incêndio não é limitado à explosão e incêndio, a gente vem leis lá da taxa de descarga, a gente tem que falar em dispersão, porque a gente tem que calcular o volume da nuvem inflamável, né? A gente fala de bleve, a gente fala, enfim, acaba falando de todas as consequências. Ou seja, esse curso de análise de explosão na escola de extensão, ele vai trazer para a formação, vamos dizer assim, num cara que esteja na condição de fazer uma análise de consequência e uma análise de vulnerabilidade. Dentro da pós-graduação, existem disciplinas dentro do programa PRH da ANP, né? Então, a FEC tem esse programa na sua grade, e aí tem 2 disciplinas lá. Uma disciplina é segurança de processo e modelagem de cenários acidentais na indústria de óleo e gás, e também ele vai desde a parte dos modelos de consequência até o risco. E aí a gente tem uma outra disciplina, que é a disciplina mais do gerenciamento do risco, né? Que é uma disciplina que é dado por um colega que ele era da Petrobras, ele resolveu sair da Petrobras e virou professor lá na Unicamp. Então ele trata mais da gestão do risco, uma vez que ele receba aquele relatório de análise de risco, como a experiência dele que tinha na Petrobras era como lidar com aquilo ali. Então, hoje ele tem essa disciplina aí na pós-graduação. Tem um curso em fase final também, que seria um curso Lato Sensu, que esse rapaz está coordenando, que está em vias de sair, mas também voltado mais para a parte de gestão do risco, tá? Então, isso é o que a gente tem na parte de educação. Agora, indo mais para a parte prática, né, o nosso curso, como vocês viram lá na 082, começa com análise quantitativa de risco, com análise qualitativa de risco, e aí a gente vai trabalhar com APP e com RASOP. Mais recentemente a gente começou também a trabalhar com Boltai, eu vou falar um pouquinho disso com vocês. Então, a gente, além da gente trabalhar com isso com os alunos da graduação, a gente tem uma intimidade muito grande com a pós-graduação e com o desenvolvimento de tecnologia. Por fatores que eu vou falar ali na frente, mas muito das nossas ferramentas a gente desenvolve em casa e a gente tenta trazer o aluno para fazer parte disso, para que não trate como uma caixa preta.
Então, dentro desse contexto, uma das ferramentas que a gente está desenvolvendo agora é o que a gente está chamando de um fuzzy bow tie. Então, você consegue ver aí duas telas do software, né? E aqui no cantinho eu botei só a linguagem de programação dele, para ter uma ideia do que a gente faz. Ele é programado em C Sharp, em Python, e aí a gente tem uma proposta diferente do bow tie, que ao invés dele ficar só um diagrama, ele tem uma parte quantitativa. Então, cada uma das barreiras de um lado e de outro da gravatinha, eles vão ter números. E esses números vão ser calculados como se fosse uma árvore de falha e uma árvore de consequência do lado direito até chegar ao risco. Isso é o que nós temos hoje, que já é um passo à frente do que a maioria do que é usado no mercado, que fica mais como só um diagrama qualitativo. Mas a gente está caminhando para uma abordagem fuzzy, né? Então a gente está combinando isso aqui com inteligência artificial, e na realidade a gente traz da variável linguística do campo, do tipo, isso aqui é perigoso, isso é muito perigoso, passa para essa parte quantitativa, calcula-se o número, e aí a gente diz, do ponto de vista da lógica difusa, ele é perigoso, mas ele é 80% perigoso e 20% muito perigoso. Então a gente consegue dar essa informação para quem está na outra ponta para tomada de decisão. Esse software, esse fuzzy bow tie, é totalmente desenvolvido pela gente, da primeira linha à última linha, e, de novo, a gente traz isso para o aluno para que ele possa saber o que está por trás do programa. Nessa mesma pegada, um outro programa que a gente desenvolveu chama CASE, Consequence Analysis Simulation Environment. O CASE seria o equivalente ao Aloha, ao FAST, ao Effects, agora a Gexcom também tem uma, né? Ou seja, é um software para análise de consequência, né? Para análise de vulnerabilidade. Então, esse código aqui foi todo desenvolvido basicamente com as equações clássicas do Yellow Book e do WASH. É muito porque o pessoal mais antigo que trabalhou na Principia, seria lá o Wuner da Principia, né? Então, do lado direito aqui, você vê um arquivo de saída, então, uma parte do arquivo de saída, onde você tem uma descarga de hidrogênio. Então, você vê aqui o tempo, a massa liberada, né? A pressão variando dentro do processo, dentro do vaso do processo, a temperatura e a taxa de descarga. E aí ele calcula as consequências, então estou mostrando aqui no canto inferior um jato de fogo, né? Os contornos para 38, aproximadamente 35, 9 e 2 kW por metro quadrado. E aqui eu tenho, por exemplo, contornos de sobrepressão, né? Então, de novo, esse também é um software desenvolvido pela gente, da primeira à última linha, e os alunos têm a chance eles aprendem primeiro o modelo na sala de aula, certo? Depois eles vão para essa simulação e eles entram no código-fonte e também têm a chance de mudar e de tentar coisas novas, entendeu? E aí a gente consegue também fazer um link na graduação com toda a parte, como o Carlos botou muito bem, né? De fenômeno de transporte, seja McFlu, Transmaster, Transcal, e método numérico, porque precisa resolver essas equações, apesar de não ter nada muito complicado. Bem, nessa pegada, uma outra ferramenta que a gente desenvolveu chama Optime. Optime é uma ferramenta que acopla programação matemática, né? Isso aqui surgiu basicamente da época do meu mestrado. Ela usa programação matemática inteira mista para otimizar um problema de cobertura de conjuntos, uma distribuição de detectores de gás, e ela usa dados de CFD por input. E aí também ela é acoplada com um programa para visualização, um programa gratuito, que é o ParaView, que é esse que você está vendo no canto direito, né? E aí a gente consegue mostrar no espaço tridimensional onde fica a distribuição dos detectores, né? Então, esse módulozinho offshore, os pontinhos vermelhinhos são os detectores, depois de otimizado, e lá em cima de uma plantinha, vamos dizer assim, um site, um short. Na realidade, aquilo ali foi até um estudo que a gente fez, a gente está autorizado a falar isso, é por isso que eu estou falando, foi para a Nestlé, pegando a parte de alimentos aí, era uma questão de vazamento de amônia num dos refrigeradores deles, então eles queriam botar detectores de gás. Então, de novo, esse software também totalmente desenvolvido pela gente, do começo ao fim, da primeira à última linha, e a DPR fez a parte gráfica. A DPR é uma empresa incubada na Unicamp, do pessoal da engenharia mecânica, então a gente tenta deixar tudo assim muito dentro de casa, né? Seguindo, esse aqui é um outro mais recente que a gente desenvolveu, um simulador Monte Carlo para análise probabilística de explosão, né? Então, dando uma passada muito rápida, né? Vocês estão vendo aqui a tela de dados de vento. Aqui eu entro com os dados meteorológicos de uma área de processo, qual a probabilidade do vento estar numa direção e numa velocidade.
e a gente usa um modelo de dispersão e um modelo de explosão, não vou entrar em detalhes, se alguém tiver interesse, a gente pode mostrar as publicações que tratam desse modelo, mas ele vai usar esses modelos combinados com os dados experimentais para fazer simulações de Monte Carlo, certo? E gerar curvas de excedência de pressão, certo? Então, por exemplo, aqui eu estou ilustrando 10 simulações, sorteio uma taxa de descarga, sorteio uma direção de vento, sorteio uma velocidade de vento. Obviamente, a ideia por trás disso aqui se eu jogo uma moeda para cima, eu tenho 50% de chances de ter cara. Se eu fizer 10 arremessos, eu vou ter 5 caras e 5 coroas. Isso não vai acontecer. Se você fizer isso, não vai dar certo. Mas se você fizer um número muito grande de lançamentos, ele vai convergir para 5 caras e 5 coroas. A ideia aqui é a mesma. Eu faço um número enorme de simulações, da ordem de 30 a 100 mil cenários, certo? Sorteio esses dados que são aleatórios, e aí eu acabo por calcular a nuvem mais provável de acontecer, e no final das contas eu tenho a pressão mais provável de acontecer, e esse vira um aspecto de projeto para o pessoal lá na parte final, chamado DAL, né? Design Accidental Load, que seria exatamente essa curva aqui, um exemplo de saída do código, né? Então, você tem aqui cenários para pequeno, médio e grande, e o total. A gente pega um critério de risco, aqui eu peguei o clássico 10 a menos 4, certo? Eu vou na curva, eu leio, então nesse caso aqui em torno de 3 bar, seria minha pressão de dimensionamento. Vou dar para o pessoal lá de estrutura, você precisa projetar a sua firewall, sua blast wall, sua sala, para essa pressão, porque ela é a mais provável de acontecer na vida útil da instalação, né? De acordo com o melhor do conhecimento. Obviamente, esse valor aqui é um valor muitíssimo alto. Esse exemplo aqui é literalmente um exemplo, porque nós não estamos autorizados a mostrar nada do que a gente fez. Quando eu estou autorizado, a gente mostra. A outra ferramenta que eu queria mostrar para vocês, essa é a mais sofisticada de todas. Há um tempo atrás, a gente apresentou aqui nesse fórum, especificamente para o Stokes. Então, o Stokes é o Shock Towards Kinect Explosion Simulator, é um software de CFD, que resolve as equações de Navier-Stokes completas, em 3 dimensões, com métodos volumes finitos. O avanço no tempo é com luz de curta de 4 a ordem, modelo de turbulência a gente usa o K-epsilon, e o modelo de combustão é o Flamelet. São aproximadamente 5.000 linhas em 24 subrotinas, de novo, desde a primeira linha até a última linha desenvolvido pela gente. Hoje a gente tem uma parceria com o pessoal aí da Escola de Química, os colegas aí do CA, que é o pessoal lá da Tânia, onde nós temos um aluno em comum que está trabalhando na melhora do modelo de turbulência. A Tânia é uma pessoa que entende bem desse assunto e é uma pessoa de CFD, e aí a gente está tentando melhorar o código aí nessa questão da turbulência. Mas para dar uma ideia do código, esse é o jeitão dele, a gente usa tanto nos cursos de mecânica dos fluidos, fenômeno transporte 1, quanto no curso de análise de risco. Então, você tem um módulozinho aí em cima, esse cinza é um módulo geométrico, o direito é a parametrização daquele módulo pelo modelo de porosidade distribuída, é o que a gente usa, que é o que está no Gexcom, que é o que está no Flax e no Exim, da DNV agora. Aqui tem um exemplo de uma janelinha do código, onde você vai entrar com os dados, e embaixo ali eu mostro um cenário de explosão em 2 instantes de tempo, né? Então, vocês terem uma ideia do nível de complexidade de geometria que a gente consegue trabalhar, então aqui tem um módulo offshore, por exemplo, modelo CAD e o nosso modelo poroso. Aqui eu tenho uma plataforma, né? Modelo CAD, modelo poroso. Aqui eu teria uma ideia de um FPSO, de novo, modelo CAD, nosso modelo poroso, para vocês terem ideia do nível de detalhamento que a gente consegue capturar da geometria, né? Aqui uma visão em perspectiva. De novo, esse software também todo desenvolvido pela gente, da primeira à última linha. Aqui, só para provocar um pouquinho, nós temos simulações de explosão feitas com Flax, no mesmo módulo, e com o nosso software, né? Ali no canto superior, à direita, você consegue ver a dinâmica de uma explosão. A gente botou um filmezinho ali para vocês terem uma ideia, aquele é a onda de sobrepressão. Bem, então, fechando aqui, a ideia do curso é o foco nos conceitos fundamentais. A gente não quer que o aluno saia dali apertando o botão do FAST, ou do Effects, ou de qualquer outra ferramenta. A gente quer que o aluno saiba o que ele está fazendo, e mais do que isso, que ele consiga ser um agente transformador daquilo e até ter modelos mais sofisticados, né? Então, a gente força muito nessa parte de fenômeno transporte, método numérico, e entender, mostrar as limitações, né? Exatamente com essa pegada.
tanto na pós quanto na graduação, seja pós via a escola de extensão ou estrito sensu, pelo programa de pós-graduação. O objetivo nosso principal é a formação de mão de obra qualificada e especializada. Eu acho que uma das coisas que o Carlos colocou muito bem, e ele fala, né, como é que a gente vai expandir isso tudo para o país? Bem, em última instância, nós precisamos formar gente, porque essa área ainda está muito na mão da indústria. E a formação vem, o engenheiro acaba aprendendo lá na indústria, tipo Nadal, que tem uma tradição muito forte nisso, a própria Petrobras investe muito, e a Braskem, a gente pode falar de um monte de empresas aqui, então ele é formado ali, e na academia ainda está muito tímido, então nós precisamos formar esse profissional, e desse profissional que a gente vai formar, além de a gente suprir o mercado, você pode ter colegas com perfil acadêmico, né, e esses vão poder pulverizar as outras universidades do país e os outros centros de estudos, né. A gente tem um compromisso muito forte, é realmente uma situação muito difícil na nossa realidade, mas que é o desenvolvimento de tecnologia nacional. A gente faz de tudo para ter as nossas ferramentas com duas pegadas. A primeira é da pessoa não usar como uma caixa preta e entender o que ela está fazendo, saber o que ela está fazendo. A segunda, porque essa é a força motriz para a gente ter uma independência tecnológica. Só a título de comparação, eu tenho uma licença do Flax, uma licença acadêmica, certo? E dependendo do pacote que eu tenho lá, ele me custa R$500 mil por ano. Eu vou falar de novo, são R$500 mil por ano que são enviados, em última instância, para a Noruega. Nada contra eles. Mas o desenvolvimento do Stokes, que seria a nossa versão nacional, ela dá além da gente saber o que a gente está fazendo, né, e ter acesso, ela dá um fôlego muito grande para a gente, no sentido da gente conseguir formar gente, entender com custo nulo. Todos esses softwares aí, a maioria dos que eu apresentei aqui são registrados no INPI, e nós não cobramos absolutamente nada para que as pessoas façam um licenciamento, do ponto de vista acadêmico, né? Então, qualquer instituição de ensino que tenha interesse, é só entrar em contato com a gente, faz um contrato de licença acadêmico e não tem custo nenhum, absolutamente não é gratuito. Recentemente, a gente fechou um com a Universidade de São Buenaventura e Cartagena, na Colômbia, e onde a gente também tem uma parceria com eles. Eles estão estudando agora a explosão de hidrogênio, né? Hidrogênio também em células de bateria, que é algo bastante novo. Bem, obviamente tudo isso não seria possível sem os nossos, vamos dizer assim, patrocinadores, nossos colaboradores. A gente tem que falar da FAPESP, tem um aporte muito, muito grande no estado de São Paulo, como vocês sabem, o CNPq e a CAPES, mas sobretudo mesmo a Petrobras e a Shell. Né, pelo menos lá no meu laboratório, o Larissa, né, que é o Laboratório de Análise de Risco Industrial e Segurança Ambiental, esses são os dois maiores financiadores da pesquisa que a gente faz lá. A Unicamp também dá alguma grana para a gente, via o FAPEX, né? Por exemplo, quando eu fecho um convênio com a Petrobras ou com a Shell, uma parte do dinheiro fica na universidade e é pulverizada lá dentro, né? E esse dinheiro que está lá dentro, uma parte vai para esse FAPEX e eles acabam ajudando a gente quando a gente precisa. Mas, certamente, o maior aporte vem aí por meio da ANP, que gerencia esses contratos aí da Shell e da Petrobras, e eu sou muito grato a eles, senão a gente não teria fazendo isso, e eu espero aqui, de alguma forma, estar cumprindo o meu papel de retornar para a sociedade, esse é o objetivo maior da universidade, não só a formação de gente, mas tentar gerar tecnologia para que a gente seja uma nação melhor. Então, essa é a pegada, entendeu? Que acontece lá na FEC. A gente ainda está muito longe do ideal, como os dois outros colegas colocaram aí, mas já existe uma bola rolando. É isso, Renato. Mais uma vez eu queria agradecer pelo convite, uma oportunidade legal também de trocar ideia aí com o CA e com o Luiz, de ver o que os colegas estão fazendo nas outras universidades, e a gente está à disposição aí, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento. Obrigado, Renato.